Galera do Torne-se Programador, vamos para a nossa aula de número 9. Hoje a gente vai falar sobre funções recursivas e variáveis constantes, ok? O que é uma variável constante? Uma variável constante é uma variável onde você coloca um valor inicial e você não precisa mais alterar esse valor. Então, por exemplo, eu tenho um site que tem um arquivo de configuração. E esse arquivo de configuração é o número do site, o número representativo desse site. Então, normalmente eu coloco isso numa variável constante. Essa variável constante, normalmente a gente coloca com o nome tudo maiúsculo. E com a nomenclatura underline, separado por underline. Perfeito? Então, isso é uma variável constante, uma variável que você não altera ela durante o desenvolvimento do software ou durante a execução de algum programa seu. Então, um exemplo. Vamos lá, mostrar um exemplo para vocês aqui. Vou abrir aqui o meu terminal. Vou abrir o meu Sublime aqui para começar a mexer aqui no Torne-se um Programador. Tenho duas instâncias aqui, eu vou fechar essa daqui, vou colocar aqui, vou fazer um exemplo de variável constante, perfeito? Então, vamos supor aqui que eu vou dar esse mesmo exemplo que eu estava falando para vocês, eu tenho um programa aqui. Então, eu vou criar um novo arquivo, certo? Vou chamar esse arquivo de constantes.html, perfeito? E aí eu vou começar a criar aqui o meu script. Então, criei minha tag script, fechei a minha tag script do HTML. Para começar a trabalhar com o JavaScript. Perfeito? Então tá. Agora, no meu programa, eu tenho o quê? Eu tenho uma configuração que é, por exemplo, o nome do programa, a chave do programa. Então, normalmente eu coloco a minha constante como key, um exemplo, ou chave, melhor. Vamos colocar em português, né? Chave, underline, programa. Então, toda constante que você encontrar dentro de um sistema, dentro de algum programa que você estiver desenvolvendo, ela vai estar desta maneira aqui, tudo maiúsculo. Então, quando você vê uma variável que está tudo maiúsculo, é uma variável constante, que tem um valor que não é alterado durante o desenvolvimento de software. A linguagem JavaScript, ela não bloqueia constantes. Então você pode criar constantes e alterar essas constantes durante o desenvolvimento, durante a lógica do teu site. Porém, outras linguagens como Ruby, Java, C Sharp e outras, enfim, elas bloqueiam. Umas dão warning, né? Fala que ó, você está alterando uma variável constante, isso não é certo. E outras bloqueiam mesmo. Se você alterar, ele dá erro. Fala, ó, você não pode alterar uma variável constante. No caso do JavaScript, ele permite isso, porém não é uma boa prática. Então, já estou explicando para vocês, toda vez que vocês encontrarem uma variável com o nome tudo maiúsculo, é uma variável de configuração onde você não altera o valor dela. Então vamos supor que a chave do meu programa aqui é constantes 123. Essa é a chave do meu programa, perfeito? E aí eu fui lá e fiz o meu programa lá. Vamos supor que o meu programa aqui, ele tem um for aqui, tem um looping, né? Então que vai começar com 0 e vai até 1000. E aí eu vou fazer o que mais aqui? Vou colocar aqui dentro um document.write, vou escrever na tela, né? E aí o que eu vou escrever na tela aqui? Os valores do meu for são. E aí eu vou colocar aqui a concatenação do meu incremento, né? Que é minha variável de incremento, mais o meu BR aqui para pular linha. E uma outra coisa que eu vou... Não, beleza. Isso aqui por enquanto. E vou fazer um outro document.write aqui falando que minha variável constante é... E aí eu coloco aqui a minha constante, que seria chave programa. Certo? Então, isso aqui não vai alterar. O i vai alterar aqui porque eu estou fazendo as alterações e minha variável constante sempre vai ficar a mesma. Então, um exemplo bem simples desse programa, eu vou mostrar aí de 1 até 1000 essas frases
E a chave programa também eu vou colocar aí de 0 até 1000, né? Até 0, na realidade, até 999, porque ele não vai chegar até o 1000, porque o i ele é menor do que 1000, certo? Então ele não vai chegar no 1000. Ele vai começar com 0 e vai parar antes disso. Legal. Vamos rodar isso daí. Clicar com direito aqui, eu vou abrir aqui a minha pasta e vou executar. Tá aí. Então, deixa eu só tirar os acentos aqui, porque eu não coloquei o encode, né? Então fica meio feio. Isso é uma coisa que a gente vai olhar um pouco mais para frente, que é como colocar o encode aí no HTML, e aí ele vai funcionar aqui os acentos. Como padrão, meu computador está como americano e ele não entende os acentos aqui. Então, galera, é isso daí, tá vendo? Os valores do meu for é 0, 1, 2, 3 e assim vai. E a minha constante é essa chave aqui que está o valor dentro da minha constante. Então tá aí todo aquele conteúdo que eu falei que eu ia colocar aqui e falei para vocês que ele chegaria até o 999, justamente porque eu falei que o meu i deveria ser menor do que 1000, certo? Então tá aí todos os valores que ele postou aqui no meu código que eu fiz. Aí, um outro exemplo, sei lá, eu criei essa chave aqui e essa chave ele é a configuração para alguma outra coisa. Então, por exemplo, vamos supor que eu fiz um outro programa aqui, não, dentro desse programa eu fiz o quê? Toda vez que aparece o 3, ou então toda vez que aparece o 23, eu verifico com a minha constante. Então, sei lá, vou colocar uma coisa tipo assim, var, aí eu vou falar aqui, chave alterada é igual, aí eu vou fazer o que nessa chave alterada? Eu vou colocar constante 1, certo? E vou concatenar com i, certo? Então vai acontecer uma coisa bem interessante aqui, ó. Eu vou fazer o que? If, okay, a minha chave do programa for igual a chave alterada, aí eu vou fazer uma coisa interessante aqui para vocês verem que legal. Se essa chave que eu coloquei, que é a chave fixa, que é a chave da constante, for igual à chave que eu alterei, então eu vou fazer o quê? Eu vou escrever na tela um monte de igual e vou colocar chave igual. Perfeito? E vou pular a linha. Vamos ver o que vai acontecer? Perfeito. Então, fiz essa alteração no meu programa, rodei, tá aqui, ó. Chave igual. Por quê? Porque eu consegui fazer aqui, ó, com 23 aqui, ó. O meu valor do i era 23. E aí o que eu fiz aqui? Eu criei uma outra aqui, ó, que é o que? Essa chave ela contém a variável constante 1 e concateno com o i, que é o incremento que eu estou fazendo dentro do meu for. Quando esse incremento chegar no número 23, ele vai concatenar com constante 1, ficando constante 123. Então, constante, o i aqui, que ficaria 123. Quando ele chegar no 123, ele vai ser igual à chave que está aqui em cima, constante 123, fazendo com que escreva na tela esse chave igual. Perfeito? Então, galera, esse é um exemplo de variável constante. Então, eu vou usar uma variável constante, uma variável que eu não vou alterar ela durante meu desenvolvimento. Eu declarei ela aqui em cima e ela vai ficar assim o resto do meu programa. Perfeito? Então, isso é uma variável constante. Para isso serve uma variável constante. Legal. Agora, vamos entrar num outro assunto novo aqui, que é a programação recursiva. Deixa eu ver, eu não tenho uma pasta aqui. Tem aqui, programação recursiva. Perfeito. Então, na programação recursiva, eu vou criar um novo arquivo aqui para explicar para vocês o que é programação recursiva. Então, recursiva, funções recursivas na realidade, né? Recursiva.html. Perfeito? E aí, vou criar minha tag script para abrir a minha seção de código script. Perfeito? Então, galera, um teste que vocês podem fazer também é sempre utilizar a aba console aqui do teu browser. Então, clicar com direito e vai inspecionar console
e aí aqui você tem como colocar alguns comandos JavaScript. Porém, agora a gente já está entrando no estágio mais que a gente não vai fazer mais POCs por aqui, porque os nossos programas vão ficar um pouco maiores. Então, para explicar esses conceitos, é melhor explicar já fazendo um programa do que testando diretamente aqui pelo nosso console, tá ok? Então agora eu não vou mais utilizar o console para fazer os programas e vou utilizar páginas HTML criadas e assim a gente vai evoluindo com essas páginas novas, perfeito? Então, o que é uma função recursiva? Uma função recursiva é uma função que chama ela mesma dentro dela mesma. Então, por exemplo, eu tenho uma função chamada escrever na tela. E aí, se eu chamar esse escrever na tela dentro do meu escrever na tela, ele entra em looping, ele fica recursiva. Por exemplo, vamos lá, vamos mostrar um exemplo mais fácil aqui. Ó. Então, vamos criar essa função aqui. Ó. Função, certo? Function, escrever na tela. Perfeito? E aí, o escrever na tela aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui mensagem. Melhor, uma variável aqui, um parâmetro, né? Mensagem. Então, esse parâmetro mensagem, eu vou escrever ele na tela. Então, document.write, perfeito? Que eu quero escrever lá no meu HTML, né? Na minha página, que seria nessa página que eu estou aqui. Eu vou colocar aqui mensagem, e vou aqui concatenar com um BR para pular linha. Perfeito? Então tá aí, o meu escrever na tela, quando eu utilizar essa função escrever na tela, ele vai simplesmente escrever para mim o que eu quero. Eu vou executar aqui essa função recursiva, vocês vão ver que ele não vai fazer nada por enquanto, tá? Não vai escrever em lugar nenhum, tá aí, ó. Só que ele preparou uma função para mim. Então agora, se eu utilizar essa função aqui, ó, escrever na tela, tá vendo? E passar uma mensagem aqui como oi, que é o parâmetro que eu estou passando do escrever na tela, ele vai escrever o oi aqui na minha tela, perfeito? Agora, se eu fizer chamar ela dentro dela mesma, perfeito? Olha o que vai acontecer, galera. Eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou criar uma constante aqui em cima, uma constante não, vou criar uma variável global, var. Então aqui, ó, global iterator. Melhor, global index. E vou colocar como 0. Perfeito? Por que eu vou fazer isso daqui? Porque senão eu vou travar o meu programa. Tá? Então, ó, dentro da minha mensagem, dentro da minha função escrever na tela, eu vou fazer uma coisa recursiva. Que é o quê? Eu vou chamar ela mesmo dentro dela mesma. Então aqui eu estou criando a função e aqui eu estou executando a função. Ok? Então essa é a diferença de criar e essa é a diferença de executar, como eu já expliquei para vocês nas aulas anteriores. Então, na aula anterior na realidade, né? Então eu criei essa função chamada escrever na tela, passando uma mensagem e estou chamando essa função dentro dela mesma. O que acontece quando eu faço isso? Eu entro em recursividade, eu entro num looping. Entendeu? É a mesma coisa se eu estivesse fazendo um for lá ou um while. Entendeu? É a mesma coisa. Porém, função recursiva. Por quê? Porque eu tenho uma função, quando eu termino de executar ela, eu chamo ela de novo. Termino de executar ela, chamo ela de novo. Se eu deixar desse jeito, eu vou travar o meu browser e vou travar o meu computador. Por quê? Porque isso vai ficar numa recursividade infinita e eu não tenho nenhuma válvula de escape. Eu não tenho nenhum jeito para poder parar com isso. Perfeito? Então, eu criei essa variável global index justamente para eu saber qual que é a minha válvula de escape. Perfeito? Então, aqui em cima, antes de chamar a minha própria função, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui o meu global mais igual a 1. Por quê? Porque o que eu estou fazendo? Estou criando um controle aqui. Eu comecei com 0, aí eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. Então, quando eu quero parar, não quero mais chamar a minha função recursiva, eu preciso ter essa válvula de escape. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? If, certo? Se esse global index for menor do que 10, certo? Aí eu chamo a minha função recursiva. Perfeito? Aí eu consigo chamar minha função recursiva.
Caso ela for maior do que 10, eu não chamo minha função recursiva, assim encerrando e não travando o meu browser. Então vamos fazer o teste de mesa aqui, ó. Eu comecei o meu programa, certo? Com a variável com 0, uma variável global, perfeito? Criei uma função onde eu tenho um parâmetro mensagem e eu vou escrever na tela. E aí também falei aqui que a minha variável global, eu vou somar mais um, né? Que a minha variável começa com 0, eu vou somar mais um toda vez que eu chamar. Se a variável global for menor do que 10, eu vou chamar a minha própria função entrando em recursividade. Perfeito? Caso contrário, eu não entro e fecho aqui. Então, esse meu programa aqui não está sendo executado porque eu simplesmente preparei uma função. Perfeito? Então vamos lá. Agora eu vou executar essa função e vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Ó. Teoricamente, ele tem que postar lá um oi, ele tem que escrever um oi, certo? 9 vezes ali. Ó. Não, ele vai começar com 0, tem que escrever o oi 10 vezes. Perfeito? Então, vamos fazer esse teste aqui agora. Executei aqui, eu não executei a função, então por isso não aconteceu nada, então deu um refresh na minha página. Agora eu vou executar a função aqui. Ó. Escrever na tela, passando a mensagem oi. Então tá aí. Escrever na tela, passando a mensagem oi. Tá, eu fiz alguma coisa errada aqui. Perfeito, fechei aqui certinho. Rodei. Então tá aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Conforme eu falei para vocês, ele fez aí 10 vezes chamando a função recursiva. Legal, ficou bem difícil de entender, né, galera? Então o que eu vou fazer? Dessa vez eu não vou executar a função sozinha, eu vou executar a função aqui diretamente no meu programa. Então, ao invés de eu executar por aqui no meu console, eu já vou deixar no meu programa para executar direto e quando eu dar um refresh, ele já vai executar o programa. Perfeito? Outra coisa que eu vou fazer é colocar um debugger aqui, certo? E aí vocês vão ver passo a passo o que está acontecendo. Por que que ele colocou o oi aqui 10 vezes, tá? Então vamos lá. Vou dar um refresh aqui, ele vai parar no meu debugger, certo? Então ele preparou tudo o que eu queria e parou aqui no meu debugger. Agora se eu parar aqui ó, o mouse em cima de global, ele está com o valor de 0, perfeito? Então eu vou lá para o próximo ação e agora eu vou entrar dentro do método. Então aqui ó, step into the function, certo? Eu vou entrar dentro do método aqui. Então eu vou entrar dentro dessa minha função, perfeito? Deu erro aqui, deu erro. Então deixa eu arrumar aqui que eu fiz besteira. Ao invés de ser uma variável mensagem, eu vou colocar o oi, que eu tinha falado com vocês. Aqui eu estou executando, perfeito? Aqui eu estou executando, mas eu tenho a variável mensagem aqui, ó. E nesse caso aqui eu não tenho, porque a variável mensagem ele é um parâmetro dentro do escopo da minha função, dentro do parênteses da minha função. Por isso ela é válida somente aqui dentro. Aqui eu não tenho a variável mensagem, por isso eu tenho que passar uma string de oi, certo? Que é o que eu quero executar no início. Vamos lá. Vou rodar de novo. Parou aqui no meu debugger. Próxima ação. Agora eu vou entrar dentro da função. Perfeito? Então, dentro da função, qual que é o parâmetro que eu passei para a variável mensagem? Aqui ele deixa bem claro. Oi. Perfeito? Então, vou para a próxima ação. Ele escreveu oi na tela. Certo? O meu global era o quê? 0. Agora, o meu global passa a ser 1. Então, tá aí. O 1. Global aqui, que tem o valor 1. Ele é menor do que 10? Nesse caso ele é menor do que 10. Então ele vai entrar dentro do meu if e vai chamar a função de novo, passando o parâmetro de mensagem, que o que tem dentro de mensagem? O meu oi. E o que é esse oi? O oi é que eu passei aqui na linha 17, perfeito? Então vou entrar dentro da função, ele entra novamente, executando a função de novo. Escreve na tela, o global valia 1, certo? Porque ele é uma função global, naquela hora ele valia 1. Agora o que eu estou fazendo aqui? Eu vou somar mais 1. O meu global agora vai valer 2. Olha que legal. Agora ele vale 2. Perfeito? 2 é menor do que 10? Então ele entra de novo e chama a função recursiva de novo. Perfeito? Escreveu de novo na tela. E assim vai. Soma mais 1. Faz o if. Chama de novo a função. Soma mais 1. Faz o if. Chama de novo a função. E assim vai até chegar aí os 10 elementos. Fiz os 10 elementos, fiz isso daí até a variável aqui ser igual a 10, eu faço isso. Quando a minha variável global passa a ser 10, então 10 é menor do que 10,
Não, ela não é menor do que 10. Então, ele sai da minha função, não escrevendo na tela, não chamando de novo recursiva a minha própria função, e aí ele acaba encerrando todas as funções que eu chamei naquela pilha. Então ele vai empilhando, né? Eu tenho essa função, chamo essa, chamo essa, chamo essa, chamo essa, chamo essa, depois eu vou fechando todas as funções depois que eu terminei lá, depois que eu entrei na minha válvula de escape. Perfeito? Fiz isso daqui, o que vai acontecer? Ele vai saindo de todas as minhas pilhas, tá vendo? Então saiu de tudo, encerra o programa. Perfeito? Então, isso é uma função recursiva, ok? Então, o que eu posso fazer com uma função recursiva? Eu posso fazer a mesma coisa que eu já fiz nas outras. Eu posso fazer um programa da tabuada. Lembra do programa da tabuada que a gente fez aqui em loop? Então, ó, a gente fez esse programinha aqui, e já no while aqui, certo? E aí a gente fez ele escrever na tela lá a tabuada que eu quero. A gente poderia simplesmente fazer o mesmo programa da tabuada utilizando função recursiva, certo? Chamando uma função dentro da outra. Assim, galera, você vai me perguntar, função recursiva é muito usada? Eu já usei bastante função recursiva no meu universo de programação, né? Eu já programei bastante com função recursiva, já usei em bastante lógicas que eu já fiz de programas. Porém, é um conceito um pouco mais avançado. Você não usa tanto ele quanto você usa um loop, quanto você usa um for, um C, né? Uma estrutura condicional. Você usa a função recursiva um pouco menos. Porém, é muito importante saber que isso existe. Por que é importante saber que isso existe? Porque um dia você pode cair numa pegadinha sua mesmo, que você está fazendo um software seu, e aí você cria um método, e esse método, que é uma função, você chama ele mesmo dentro do seu próprio método. E aí o que vai acontecer com o seu software? Ele vai dar lá um Stack Overflow, ou ele vai dar um erro falando que você colocou um looping dentro do seu código. E aí você não vai conseguir achar, não vai. Infelizmente você não vai conseguir achar se você não entende isso. Você vai falar, mas o que eu fiz de errado, tal, tal. E aí você depurando, depois de muito tempo você vai descobrir que você chamou uma função dentro de uma própria função, deixando o seu código recursivo. Então isso existe em toda a linguagem de programação. Recursividade existe em toda a linguagem de programação. Por isso é importante você saber que existe e por isso é legal você conseguir utilizar isso daí para fazer outras coisas para você. Uma diferença da função recursiva com o loop, o for, essas coisas função recursiva é um pouco mais difícil, porém você desenvolve menos código, tá? Você consegue fazer o quê? Como a função ela vem na programação justamente para fazer com que a gente organize nosso código, deixe nosso código um pouco menor. Então quando vocês entrarem num outro tópico, que deixa eu até ver se ele já está aqui na sequência, tá aqui, ó, que é esse aqui, ó, programação funcional, que é o tópico da nossa próxima aula. Eu vou explicar para vocês como organizar isso em funções, deixar isso em coisas menores, reaproveitar o teu código, entendeu? Então a gente vai fazer um programinha lá, continuar com aquele programinha das notas, porém a gente vai fazer funções ali, ó, onde a gente tem como organizar direitinho toda a nossa estrutura de programa, certo? Então, com funções e com funções recursivas, você consegue fazer a mesma coisa que você faria com for, mas com muito menos linha de código. Porém, deixando a complexidade muito maior. Então você consegue fazer um programa que fique bem mais curto, porém outros programadores vai olhar aquilo ali e não vai conseguir entender, vai ter que depurar e etc. Então, é bom a recursividade? Em alguns casos, sim. Em alguns casos que você precisa de alta performance, etc. Sim. Em alguns casos, não. Tá? Um programador que faz um programa, ele não faz um programa simplesmente só pensando na máquina, só pensando em performance. Porque hoje a gente tem vários recursos que hoje o computador tem vários recursos, né, que você não precisa fazer um negócio com a melhor performance possível. Você precisa fazer um negócio humanamente entendível para que outro programador pegue o teu código e consiga entender aquilo que você fez e dar continuidade. Porque todo mundo hoje trabalha em comunidade, né? Você trabalha numa empresa, você trabalha dentro de uma equipe. Você precisa fazer algo que a sua equipe consiga entender. Perfeito? Então, normalmente o programador não programa só para a máquina, ele programa para outros programadores também entenderem. Ok? Programação é um livro lá que você escreve, né? Como eu falei para vocês no começo, ler um código é a mesma coisa de você ler um livro, ler do começo ao fim para você entender tudo aquilo que está lá.
Não é você olhar aquilo e entender como uma figura. Não, linha por linha, você vai lendo, interpretando, fazendo um teste de mesa, assim você sabe o que é aquele programa, perfeito? Então, vamos voltar aí um pouquinho mais aqui, vou fazer um outro exemplo aí de função recursiva para a gente encerrar, ok? Então, um outro exemplo que eu vou criar aqui, vamos criar um outro exemplinho aqui, deixa eu criar aqui um novo arquivo, certo? Recursiva 2.html, perfeito? HTML, não, script é a minha tag, né? Fecha script. Perfeito. Então, eu vou criar aqui um programinha. Melhor, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou pegar aqui um programa que a gente já fez e vou aplicar uma recursividade. Deixa eu pegar um programinha aqui que a gente já fez que tá legal. Acho que pode ser esse da tabuada mesmo. Não. Vou pegar um mais simples. Condicionais. Isso aqui tá tudo em Ruby. Não. Exercícios em JavaScript. Eu vou pegar esse daqui mesmo. Esse programinha aqui da tabuada. E vou colocar ele recursivo, tá? Então aqui, ó, a gente tem um programinha aqui, que ele tá fixo, tá? Então, se eu tenho aqui o número 1 ou o número 2 que eu digitei no meu prompt, eu vou escrever aí a tabuada do 1 ou a tabuada do 2, tá vendo? E aqui eu deixei bem fixo, ó. Então eu fiz repetições de código aqui, ó, várias vezes, ó. Eu posso deixar esse código menor usando recursividade, perfeito? Então eu vou criar isso agora com vocês. Vou aqui abrir esse meu programa agora e a gente vai refatorar colocando recursividade nele. Então aqui eu vou abrir o recursivo 2, perfeito? Ele vai falar aqui, ó, tabuada 1 ou tabuada do 2. Eu vou colocar aqui a tabuada do 2, ele mostra aqui a tabuada do 2, perfeito? Vou dar um refresh aqui agora, tabuada do 1, ele mostra a tabuada do 1, perfeito? Então vamos mudar isso aqui, colocando como recursivo. Então qual a primeira coisa que eu preciso fazer aqui? Bom, eu posso alterar várias coisas aqui para diminuir a minha linha de código. Então, eu vou diminuir primeiro escrevendo assim. Vou criar uma função. E essa minha função vai se chamar, sei lá, vou colocar como P. Não, P não. Vou colocar como escrever. Perfeito? Vou colocar como escrever. E essa minha função escrever vai colocar o que aqui? Vai escrever uma mensagem na tela. Perfeito. Então aqui eu vou dar um documento.write de uma mensagem. E essa mensagem eu vou concatenar aqui com o meu BR. Perfeito. Segura um pouquinho, pessoal. Vou só desligar o meu alarme aqui. Legal. Então tá. Vou escrever uma mensagem aqui na minha tela. Perfeito. E agora eu posso já refatorar esse meu código. Então, ao invés de eu usar o documento.write, eu vou usar a minha função escrever. Olha que legal, já diminuí aqui, eu não preciso ter um monte de documento.write. Nesse caso aqui também, eu tenho esses BRs. Agora eu não preciso porque eu já faço concatenação com BR aqui sozinho. Então, todos os BRs que eu tenho, eu posso simplesmente ignorá-los. Perfeito? Vou fazer isso aqui também.
Todas essas linhas aqui eu não vou precisar. E nem essa daqui. Legal. Aqui também posso tirar. Então agora eu já refatorei um pouco mais aí, ó, deixando o meu código um pouco mais simples. Eu não tenho que digitar todo o documento.write de novo, porque eu criei uma função chamada escrever, certo? Porém, não fiz nada recursivo ainda, certo? Tá, mesma coisa, eu não fiz nada recursivo. Legal. Agora, eu vou fazer o seguinte. Essa opção inválida aqui, eu vou deixar, né? Deixar porque aí eu deixo o programa do mesmo jeito. Então, se eu digitar 3 aqui, ó, opção inválida, eu não faço tabuada nenhuma. E aí agora eu vou fazer a recursividade. Então a recursividade, o que eu vou fazer aqui? Ó? Uma função. E essa função vai ser escrever tabuada. Perfeito. Aqui tá até errado, né? Tabuada. Legal. Então tá. E aí nessa minha função eu vou chamar o que aqui? Ó? O multiplicador, que é o meu parâmetro. Multiplicador. E a mensagem que eu quero, mensagem, que é isso? Mensagem não, é mensagem. Que seria essa string aqui, ó. Perfeito? E o meu iterator. Perfeito. Então, que é o meu index aqui, certo? Que seria esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito? Então, o que eu vou fazer aqui agora? If, vou fazer minha válvula de escape. Perfeito? Se o meu iterator for menor, se ele for menor do que 11, certo? Então, que eu posso ser até 10, eu vou chamar o meu escrever tabuada, certo? Passando o meu multiplicador, que é o cara que eu vou multiplicar, passando a minha mensagem, certo? A minha mensagem, nesse caso, vai ser o quê? Espaço, x, e vou concatenar aqui com o meu iterador, vírgula, o meu iterador, mais 1. Deve estar bem confuso para vocês, galera, mas a gente vai depurar aqui e vocês vão entender junto comigo, perfeito? Legal. Agora o que eu vou fazer aqui? Mandar escrever na tela. O quê? O que eu quero que escreva aqui? A minha mensagem. Eu quero que escreva a minha mensagem. Acho que a minha mensagem pode ser tudo direto. Vamos fazer assim. Escrever a mensagem. Tá? E aí, escrever tabuada vai chamar lá mesmo com as coisas que eu quero. Não. Melhor. Então, vou fazer assim. Vou escrever o meu multiplicador, certo? Mais a mensagem. Isso aqui tem mais uma coisa aqui, ó. Mais igual. Tá certo. Então, a minha mensagem, certo? Mais o meu multiplicador vezes o meu iterator. Perfeito. Então, refatorando, deixando isso na função recursiva. Beleza, fiz isso daqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente substituir um pelo outro. Então, o que eu vou mandar aqui? O A, que é o meu multiplicador, certo? Que é o número que eu digito aqui no meu prompt, vírgula. O que mais que eu quero? O meu multiplicador, a minha mensagem, certo? Que é a minha mensagem, que é isso daqui. E vai começar com 1 mesmo, então não tem problema. E o meu iterator, que no começo aqui é 1. Perfeito? Mato tudo isso daqui. E deixo somente a minha função recursiva. Perfeito? Acredito que com isso já deve funcionar. Porém,
Se der algum erro, a gente vai depurar e ver isso juntos. Vou rodar aqui de novo. Tabuada do 1. Tá aí. Ah, ele foi até o 11. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele está fazendo um cálculo a mais aqui. 1, 2, 3, 4, vezes 5. Aqui está errado. Então aqui ele já está errando. Perfeito. Então ele está errando aqui no meu cálculo. Deixa eu ver na minha função o que eu estou fazendo aqui. Aqui não é mais, aqui é vezes. Certo? Mas não é isso ainda. Não é isso ainda. Então vou parar aqui. Aqui é mais um, verdade. Aqui é o que eu vou mandar o meu próximo iterator. E aqui também está errado, porque eu tenho que escrever na minha tela uma coisa aqui. Isso é um multiplicador vezes o cara que eu estou iterando. Então esse é o meu cálculo. Eu mostro o meu multiplicador mais a minha mensagem, que é A vezes isso aqui igual, perfeito? Mais o multiplicador vezes o iterator. Se isso daqui for igual a 11, menor do que 10, quer dizer, eu não faço o resto. Vamos ter que botar um debugger aqui. Como eu falei para vocês, função recursiva é um pouco mais complicado do que as normais. Então vamos botar um debugger aqui para a gente entender junto. Legal. Com o debugger, vou digitar aqui a tabuada do 1. Não parou no debugger. Eu tenho que abrir aqui o meu inspecionar, console, novamente, 1, parou aqui no debugger. Vamos lá, eu vou entrar dentro da minha função, aí eu tenho aqui o meu multiplicador que é 1, a mensagem que eu quero que é isso, mais o iterador. Perfeito. Então vou escrever na minha tela aqui, isso. 1 vezes 1, 1, tá certo. Beleza, o iterador, ele é quanto? 1. Ele é menor do que 11? É. Então vou para a próxima ação. Eu vou chamar a minha função escrever de novo. E aí agora eu tenho 1 e o iterator 2, certo? Então aqui eu tenho o multiplicador que é 1, minha mensagem. A mensagem aqui já está errada. Então esse que é o problema, é a minha mensagem. A minha mensagem no início eu passei como 1 aqui. E aí, na próxima aqui, ele passou o iterator como 1. Esse que foi o problema. Tá, entendi. Então vamos ter que arrumar isso daqui. Como eu passei como 1, ele já escreve o iterator aqui como 1. E aí o meu iterator aqui, na próxima ação não pode ser mais 1, teria que ser 2. Então o iterator aqui teria que ser, na realidade eu vou até fazer isso aqui, ó. Então aqui, ó, novo iterator. Perfeito? E aí aqui, novo iterator é igual a isso aqui, certo? Que é o iterator mais 1, e aí eu utilizo o novo iterator aqui nos dois lugares. Perfeito. Acredito que isso já resolve o problema. Então, 1, ok, e dou um play aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá, só tá fazendo um a mais aqui. Então eu vou colocar aqui menor do que 10. Rodar de novo. 1. Play. Tá aí. Tabuada do 1 ao 10, certo? 2. Play. Tabuada do 2. A tabuada do 2 aqui, fazendo certinho. Perfeito? Legal. Agora vamos entender isso daqui rodando aí com debugger. Perfeito? Então vamos lá. Rodei aqui de novo. Tabuada do 1. Tá lá. Ele parou no debugger, a gente vai para a próxima ação, entrar dentro da função, certo? Aí dentro da função a gente tem aqui o multiplicador, a mensagem e o iterador, certo? Então aqui a gente já consegue escrever na tela, que é o multiplicador vezes o iterador, que daria 1 vezes 1 igual a 1, mais a mensagem que eu estou concatenando, então multiplicador é 1, concateno com vezes 1 igual, e o resultado que vai dar aqui, 1. Então ele vai escrever na tela
1 vezes 1, 1, certo? O iterator é menor do que 10? Ele é menor do que 10. Então, eu vou fazer aqui o novo iterator. O que é o novo iterator? É o iterator mais 1. Então, criei uma variável chamada novo iterator, que agora passa a ser 2. E aí eu vou chamar a minha função de novo, entrando na recursividade. Chamei a minha função de novo. Agora, o meu multiplicador continua como 1, que é a tabuada do 1 que eu quero. O meu iterator agora passa a ser 2 e a minha mensagem eu alterei para 2 igual, certo? Então, eu vou escrever na tela. Ele vai escrever para mim lá. Aqui, eu entrei dentro da função de escrever na tela, né? Então, ele vai escrever para mim na tela lá. 1 vezes 2 igual a 2. Perfeito? Então, escreveu na tela, certo? Aí eu vou verificar. É menor do que 10 o iterator? Ainda é menor do que 10, porque o iterator é 2, certo? Então, eu vou para a próxima ação, crio um novo iterator agora que são 3, né? E vou chamar a minha função tabuada passando o iterator agora como 3. Então, entrei de novo. O iterator passou a ser 3. E assim vai. Vou escrever na minha tela. O 3 é menor do que 10? É menor do que 10. Então, eu vou lá, vou somar mais um no iterator, vou escrever de novo a tabuada, vou mandar de novo, o iterator passa a ser 4. E assim até acabar a tabuada. Perfeito? Então, galera, um exemplo mais complexo aí de fazer funções recursivas, mas a gente consegue ver aí que com função recursiva a gente diminuiu um pouco o nosso código. Isso daqui, ó, a gente tem como colocar em arquivo separado, porque é função, certo? Então a gente tem como colocar isso numa biblioteca, certo? Deixando o nosso código totalmente menor do que os outros, perfeito? E isso aqui a gente consegue, essas funções a gente consegue usar em qualquer parte do nosso programa. Então eu fiz dois componentes aqui, que são duas funções, que eu posso utilizar depois. A minha lógica inteira está aqui dentro. Essas funções aqui, ó, eu posso simplesmente colocar eles em arquivos separados, deixando o meu programa mais curto. Perfeito? Bom, galera, acho que eu já expliquei bastante aí sobre função recursiva, a aula já está até um pouco mais extensa, mas é isso. Função recursiva é isso que vocês acabaram de ver, depurando aqui comigo, perfeito? É um pouco mais complicado do que utilizar a função normal, por isso que eu disse para vocês que normalmente o pessoal utiliza mais o while, mais o if para fazer essas coisas, perfeito? Mas é importante vocês saberem que existe, tá bom? Então, galera, é isso. Até a próxima aula, ok? Então, aqui a próxima aula, o que a gente vai ver aqui? Ó? A gente vai ver programação funcional, que é eu vou pegar aí um exercício que a gente já fez, eu vou refatorar criando várias funções e vocês vão ver o que é uma programação funcional, né? Que é uma programação baseada em funções, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Galera, para quem gostou, vai lá, dê um like lá no Torne-se um Programador, certo? Clique aqui na aba YouTube, nessa aba YouTube vai ter todas as aulas lá, tá? Todas as aulas em sequência, tá? E aí vocês conseguem ver da aula 1 até a aula 9, que é essa aula de hoje, perfeito? Bom, é isso, galera. Até a próxima aula.